pessoal, eu sou Mariane Vilegas e vou apresentar mais uma edição do programa Conexão ADEPA. O programa de hoje está cheio de novidades para a área da saúde e da comunicação. Entrevistaremos os empreendedores Márcia Sasaki e Alan Pinheiro. E no quadro Conexão ADEPA pelo Pará, o empresário e candidato a deputado federal Javier Vilegas vai conversar com a gente sobre o cenário político atual. Acompanhem! O programa de reforço escolar do SEID vai até o seu condomínio para acompanhar e orientar os estudos do seu filho, com aulas presenciais de matemática, português e ciências. São 4 horas de aulas semanais ministradas por estudantes do último ano dos cursos de Pedagogia e Licenciatura, da UEPA e da UFPA, sob a supervisão de professores, mestres e doutores dessas universidades. Todas as atividades contam com o apoio da melhor plataforma digital interativa no mercado, com inúmeros laboratórios de matemática e ciências, além de práticas guiadas de português. E no final do semestre, os estudantes ainda apresentam seus trabalhos na Feira de Ciências, organizadas dentro do condomínio. Vem conhecer o SEID Reforço Escolar como uma solução totalmente inédita de aprendizagem. A nossa próxima convidada é a empreendedora e fisioterapeuta Márcia Sasaki. Ela é formada pela UNAMA com especialização em fisioterapia hospitalar pela Unigran Rio e traumato-ortopedia pela Universidade Estácio de Sá. Além disso, Márcia possui formação em RPG pelo Instituto Felipe Suchard e formação em Pilates pela Vou Pilates Group. Então confira com a gente! Márcia, seja muito bem-vinda ao programa Conexão ADEPA. Estamos muito felizes em ter você aqui. Obrigada, Mariane, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória profissional. Ei, Márcia, o que te motivou a entrar nesse universo de Pilates? Então, Mariane, eu sempre gostei muito de praticar atividade física. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer o curso de Pilates, eu simplesmente me encantei com o método. Pelo fato do Pilates poder trabalhar o corpo na sua globalidade e também pela diversidade de exercícios que o método proporciona. E em que momento chegou aquela virada de chave e disse, agora eu vou decidir empreender, vou ter o meu próprio estúdio? Como é que foi isso? Então, quando eu voltei do Rio, onde eu fiz a minha especialização, eu comecei a trabalhar com RPG. E aí, depois de um tempo, uma amiga minha me chamou para uma sociedade para a gente abrir uma firma de prestação de serviço de home care para um plano de saúde. E é lógico que eu topei na hora, e ali foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo, onde eu percebi que ser dona do próprio negócio exigia muita dedicação, mas era bem recompensador. E aí, depois de um tempo, o plano de saúde passou a não terceirizar mais o serviço e queria assinar a carteira dos fisioterapeutas. E naquele momento, para mim e para minha sócia, não era interessante, então a gente decidiu sair. Nessa mesma época, eu já pensava em ter o meu segundo filho. E aí eu resolvi, então, tirar um ano sabático para a realização dos meus projetos pessoais. E foi na época que eu tive a minha filha, fiz o curso logo depois de Pilates, me encantei e resolvi que eu queria voltar ao mercado de trabalho. E aí eu voltei, comecei a trabalhar no estúdio de Pilates, no início com uma carga horária pequena, porque a minha filha ainda precisava muito de mim. E com o tempo, essa carga horária foi aumentando e aí foi quando eu tive vontade de ter o meu estúdio, mas ainda eu tinha muito receio. E aí, uma vez, um amigo meu me chamou para uma reunião, que ele tinha uma proposta de trabalho para mim. Só que nessa reunião, a proposta não era nada relacionada ao Pilates, então eu recusei e falei para ele que eu tinha vontade de trabalhar só com Pilates, de ter meu estúdio, mas que eu tinha muito receio. E aí ele virou para mim e disse assim, mas Márcia, tu estás esperando o quê? O que tu estás esperando? Mete a cara. E aí nesse momento, Mariane, a minha chave virou. Eu lembro que eu saí assim dessa reunião bem reflexiva, pensando realmente o que eu estou esperando para abrir o meu estúdio. Cheguei em casa, conversei com meu marido, que me deu total incentivo. E aí também conversei com os meus pais, que me apoiaram.
E eles foram, assim, a minha grande rede de apoio, porque naquele momento inicial eu pude contar com eles, me ajudaram financeiramente também para a montagem do estúdio, e aí foi onde tudo começou. Ei, Márcia, a gente sabe que o mercado do empreendedorismo, ele é árduo, né? Mas parece que para a mulher a gente acaba tendo uma carga a mais, um peso a mais, né? E como é que foi para ti ter o teu próprio negócio, o teu trabalho e a maternidade junto, né? Essa rede de apoio, como você disse, foi fundamental. Sim. Mas na tua cabeça, essa organização e empreender, né? Como é que foi isso para ti? Sim, Mariane, se empreender já é difícil, para a mulher ele se torna um desafio ainda maior, né? Isso porque a mulher, além das atividades profissionais, ela precisa muitas vezes dividir o seu tempo com o cuidado dos filhos ou o cuidado da casa. No meu caso, eu digo assim que eu sou privilegiada porque eu pude contar com o apoio do meu marido e da minha mãe na criação das minhas filhas. E com certeza, ter o meu próprio negócio flexibilizou bastante, porque eu pude organizar a minha agenda de acordo com a minha logística da rotina familiar. E questão de sociedade, né? Eu fiquei sabendo que você tem uma sócia. Sim. E empreender já não é fácil, imagina com um sócio, né? Como é que foi essa caminhada, que já tem 5 anos, né? O espaço de estúdio de vocês. Como é que é ter uma sócia? Como foi escolher essa sociedade? Como é que funcionou? Então, quando eu pensei em ter o meu estúdio, eu queria uma amiga para dividir comigo as minhas responsabilidades. E aí eu fiz a proposta para a Cíntia, que é uma amiga de faculdade, que ao longo do tempo se tornou uma grande amiga. E eu queria alguém que tivesse a mesma visão de vida e valores que eu, porque para mim isso era importante, ter alguém que pensasse como eu nesse sentido. E eu acho, assim, Mariane, que foi uma decisão muito acertada, porque nesses 5 anos de estúdio, eu não consigo, assim, te pontuar um problema relevante que a gente tenha passado, a não ser a questão da pandemia, que foi uma época muito difícil, né, para todo mundo. Com certeza. E aí, Márcia, como é que ficou essa questão da clientela, né? Quando você vem para o mercado, essa conquista de clientes, né? Hoje ter clientes fixos, como é que foi essa conquista? Então, demorou? Assim, como eu e a Cíntia, a gente já tinha muitos anos de formadas, então a gente já tinha aqueles pacientes fidelizados. Então isso foi importante. Quando a gente decidiu abrir o estúdio, muitos desses pacientes vieram conosco e a gente também teve o cuidado de escolher um local que fosse próximo às redondezas de onde a gente trabalhava, porque aí a probabilidade das pessoas nos acompanharem seria maior e foi o que aconteceu. E o marketing? O marketing para vocês, né, num determinado período, ele foi mais marketing boca a boca? Foi rede social? Vocês investiram nesse tipo de comunicação ou não? Foi contando mesmo com a força e o tempo? Então, no início, o marketing boca a boca foi fundamental para a gente. Ainda mais o local onde o estúdio se encontra, ele tem muitos prédios residenciais. Então, um vizinho falava para o outro que tinha começado Pilates ali perto, falava dos benefícios, de como estava se sentindo melhor. Então, isso para a gente foi fundamental. Mas a gente sabe também que a comunicação nas redes sociais é muito importante e é algo que a gente quer mesmo assim investir, porque a gente sabe da importância e do retorno que isso nos traz. Márcia, existe diferença entre o Pilates feito numa academia e o Pilates que é feito em um estúdio? Existe sim, Mariane. O Pilates feito na academia é o Pilates solo. Não tem uso de aparelhos, geralmente é feito só com bolas ou faixa elástica e é feito no chão. Já o Pilates de estúdio, além de ser utilizados esses acessórios, existem também os aparelhos, né, que é o Cadillac, o Reformer, a Chair e o Barrel. Perfeito. Agora, Márcia, o Pilates, ele ajuda na melhora de postura e nas dores, né, aquela que a gente fica sofrendo aí com dor na coluna, com isso, aquilo, outro. Ajuda? Com certeza, Mariane, o Pilates, ele ajuda muito nessa questão, porque uma das prioridades, né, durante a execução dos exercícios no Pilates é o realinhamento postural. E isso, alinhado ao ganho de força e flexibilidade, melhora não só a postura, como as dores. Pessoal de casa que não sabe, a Márcia, ela é esposa do Kiko Caetano, né? Dono da Set Point Belém. A gente já entrevistou ele aqui. E a Márcia agora, eu gostaria de saber, existe sistema de parcerias, afinal de contas, ele trabalha com atletas de alta performance.
tem esse sistema de parceria? Não tem? Como é que funciona? Sim, temos sim. A gente tem parceria. Os alunos deles têm desconto com a gente e assim, a gente faz esse trabalho, né, de quando tem algum atleta que precisa melhorar a flexibilidade ou precisa melhorar o equilíbrio ou fortalecer uma musculatura específica, ele geralmente sugere, né, a prática do Pilates e eu já peguei muitos alunos, muitos atletas dele para poder fazer esse trabalho e como a gente conversa no dia a dia, tem todo o feedback, né, ele me disse teve melhora no movimento, melhorou a questão do jogo, e aí eu consigo trabalhar. E como eu também pratico tênis, eu conheço a questão dos movimentos, eu consigo fazer esse trabalho específico de determinada musculatura. Como é que foi passar pela pandemia para vocês? Houve alguma mudança? Realmente fecharam e a volta houve perdas? Como é que foi esse período? Mariane, a pandemia foi difícil para todo mundo, né? Foi um período assim de muitas perdas, incertezas. Por várias vezes a gente se questionava até quando a gente vai conseguir deixar o estúdio fechado, né? E aí os pacientes, os clientes, eles começaram a sentir também a falta, né, que a atividade física trazia. Então muitas pessoas procuraram a gente para ficar fazendo aula online, outras pessoas pediam para eu gravar vídeo com exercícios de fortalecimento ou de alongamento com o que tinha em casa. E aí nessa época também a gente teve um feedback muito positivo nesse sentido, porque as pessoas diziam o quanto era bom elas poderem reservar alguns minutos do seu dia para poder fazer aquela atividade, o quanto elas se sentiam melhor. Então não foi só uma questão de saúde física, também ajudou muito na saúde mental. E aí, com o retorno das atividades, algumas pessoas optaram em não voltar e continuar no online. Muitas pessoas, a maioria voltou porque ninguém aguentava mais ficar em casa. E chegou muitas pessoas novas também, que nessa época teve uma conscientização muito grande do quanto a atividade física é importante para uma qualidade de vida. Bacana, né, Márcia? E, Márcia, falando agora do empreendedorismo, a gente sempre está visualizando o longo prazo, né? Sim. Como é que está o estúdio de vocês? O que é que vocês pretendem para o futuro? O que é que está vindo aí de coisa boa? Um empreendedor nunca para de sonhar, né? A gente sempre fica pensando no que a gente pode fazer melhor. Então, assim, a gente pensa em futuramente ampliar nosso espaço, além de oferecer outros serviços, né? Além do Pilates e do RPG. E a gente gostaria também de abranger outros bairros, porque a gente entende que hoje é muito importante a gente poder fazer as nossas atividades perto do nosso local de trabalho ou de onde a gente mora. E o pessoal que está de casa assistindo a gente, conhecendo um pouquinho do teu trabalho, o que você poderia dizer para essas pessoas que querem empreender, mas ainda não arriscaram, ainda não foi mordido, levado? O que você poderia dizer para eles? Empreender é o sonho de muitas pessoas, né? Mas são poucas as pessoas que têm a coragem de sair da sua zona de conforto e assumir os riscos. Eu tenho como dica, a primeira dica é seja comprometido com o seu negócio. A gente sabe que no início de muitos negócios o lucro não é imediato, então muita gente baixa aquele desânimo, mas eu digo assim, seja comprometido, se dedique que o retorno vem. A segunda dica é tenha uma boa rede de contatos. Você ter uma boa rede de contatos é fundamental para você conseguir disseminar suas ideias e com isso as chances de você ter o seu negócio de sucesso, elas aumentam, né? E por último, mas não menos importante, a dica que eu tenho é tenha paciência. Empreender é complicado, é exaustivo, então a gente tem que ter a cabeça no lugar, ter paciência, mas é super recompensador. Eu recomendo. Márcia, eu quero muito te agradecer pela tua participação aqui com a gente. Afinal de contas, trabalhar com a saúde requer, né, muitos detalhes, muito conhecimento, e você vem se destacando bastante na sua área. Então, obrigada por compartilhar isso com o pessoal de casa. Obrigada, Mariane, mais uma vez pelo convite. Eu convido a todos a conhecer o nosso estúdio. O nosso Instagram é @pilatesrpg.mc de Márcia e Cíntia. Ele fica na Antônio Barreto, 130, sala 1705, edifício Village Office. Estão todos convidados para uma aula experimental. Olha que coisa boa! Então você que está em casa, não perde essa oportunidade de seguir a Márcia, a Cíntia, através do perfil do Instagram. Vão lá conhecer, é uma atividade que vale muito a pena, né? Eu venho trazendo para vocês sempre o quê? Que vocês precisam cuidar da saúde para empreender. Então, gente, foca nisso, tá? E daqui a pouquinho eu tô voltando.
Olá, pessoal! O meu nome é Mariane Vilegas. Eu sou comunicóloga e empreendedora e estou à frente dos projetos da ADEPA. Vocês conhecem a ADEPA? Sabem o que nós fazemos? Nós somos uma sociedade civil empresarial, filantrópica e cultural e temos a pretensão de construir um novo capítulo na história do desenvolvimento do estado do Pará. Juntamente com empresários renomados, a ADEPA pretende mudar o cenário socioeconômico do nosso estado, unindo forças, se ajudando, gerando emprego e renda na região. Na prática, nós fazemos projetos de desenvolvimento nas mais diversas áreas e oferecemos amparo aos empresários que precisam de assessoria nos seus negócios, traçando planos para alcançar melhores condições no mercado. Aqui, os empreendedores recebem assessoria de fato. Nós buscamos oferecer consultoria, orientação técnica, captação de recursos, articulação política, promover seminários, debates, cursos, encontros e outras iniciativas para formular e sistematizar as propostas que atendam à necessidade do empresário. Seja um associado da ADEPA, venha conhecer os nossos projetos e fazer parte dessa iniciativa em prol de um futuro promissor para o Estado. Os empresários unidos podem fazer muito pelo Pará. Agora, no quadro Conexão ADEPA pelo Pará, temos a satisfação de receber o geólogo, empresário e candidato a deputado federal, Javier Vilegas, que vai dividir conosco um pouco do quadro atual da política. Confira! Javier, seja muito bem-vindo ao nosso programa Conexão ADEPA. Mariane, mais uma vez, obrigado por dar-nos a oportunidade de estar aqui para nos colocar nossos pensamentos políticos acerca das propostas que nós pretendemos colocar nessas eleições deste ano. E Javier, você sempre está falando que, com relação ao Pará, ele vai ser grande fornecedor de alimentos, né, para o mundo. Como o momento político atual, ele pode ajudar na consolidação dessa realidade? Através das políticas públicas, como é que vai funcionar isso? Bom, o Pará, na verdade, quando coloca que existe potencial econômico, tá? Estamos falando de uma forma bem ampla da riqueza natural. Então, falar de economia para o Estado, tá, significa primeiro olhar os recursos. Que tipo de recursos nós temos aqui no Estado? O Estado, já nas anteriores palestras que eu faço, eu digo que ele realmente tem um potencial econômico muito forte, principalmente sobre as cadeias produtivas, não, da pecuária, da mineração, da parte da agricultura, do agronegócio em si, não, das principais fontes em que o Pará ele em primeiro lugar. Então, se a gente começa a enumerar, nós sabemos que o açaí é realmente um potencial econômico muito forte. O açaí está no mundo, todo mundo sabe, o planeta todo sabe realmente o que é um açaí. Tá certo? Então, isso chama atenção, uma economia. O problema está em como nós realmente agregar valor a essa cadeia. Quando a gente vai para a parte da pecuária, nós sabemos que aqui o Pará é o terceiro produtor de carne bovina. Então também é forte. E a demanda dentro do mercado internacional também é grande. Então a gente temos que olhar aqui e lá, tá certo? Podemos falar também, por exemplo, a parte do cacau. Nós somos grandes produtores de cacau do Brasil e do mundo. Então, isso é importante, que essas cadeias produtivas fortes sejam vistas do ponto de vista econômico. Então, temos que criar novas políticas para poder nós realmente colocar isso como fonte de divisas, de tributos. Tá? O que nós estamos fazendo no momento? Apenas fazendo negócios de matéria-prima bruta. Nós precisamos agregar valor a essas cadeias produtivas para nós ter ganhos melhores dentro do mercado. Colocar nossas posições de venda também. A China compra pelas leis dele, o que interessa. E o Brasil vende
a sugestão deles. O que nós temos que fazer é o inverso, o Brasil se colocar posições para nós poder vender e ganhar produto. Não sou contra a venda do produto de matéria-prima, mas precisamos também colocar uma porcentagem, tá, de que nós temos que vender produtos. E quando se vender produto, existe que a transformação. E na transformação existe que, realmente, além do lado econômico, que tem o lado do emprego e da renda. Então, nessa visão, nós temos que nos posicionar. Quando eu falo que o Pará será realmente uma das novas economias do Brasil, tá? Estou falando porque você fala de economia somente na parte sul e não se fala a parte norte. Certo. Então, há muitas coisas a fazer aqui. Tá? Alguns eixos principais que tem que realmente agregar a essa nova economia para fortificar. Então, são duas coisas. Uma é a demanda que existe lá afora, lá na parte do mercado internacional, e o posicionamento de novas políticas, como nós realmente nos posicionar aqui para o mercado externo. O mercado interno nacional já é de fato, nós consumimos. Mas o que entra em divisas, que é forte e é visto lá fora, realmente é uma política diferente que nós temos que colocar e nos posicionar, principalmente o Pará, que ele é rico, uma riqueza natural imensa, mas ao mesmo tempo nós temos muita pobreza aqui na região. Então temos que fazer um equilíbrio diferente para nós colocar com um pensamento novo, políticos novos que realmente comecem a enxergar esse lado do desenvolvimento econômico do Estado do Pará. Dessa forma, se a gente trabalhar um pouco mais, com mais tempo, nós seremos realmente um dos estados que dará alimento ao mundo. Então, nessa visão, é importante falar, se posicionar. Está claro que nós precisamos de gestão, precisamos realmente de mudança na parte da Câmara, entendeu? No Senado e tal, para nós ter esse novo pensamento. Perfeito. E Javier, quais são as suas propostas, né, para aumentar o poder aquisitivo da população em geral? Olha, muito bem colocado isso, porque já venho falando realmente nessa campanha aqui, tá? É que a gente tem que pensar exatamente quem é que produz, quem é realmente que gera a economia, né? Vamos falar, por exemplo, do agricultor. O agricultor, ele que está no campo, ele que pega a chuva, ele que pega o sol, ele que trabalha, ele que coloca o alimento na mesa da sociedade. Mas após a venda do produto dele não é visto mais, ninguém reconhece. Então o agricultor tem um valor, ele tem que ser reconhecido. Ele tem que ser assistido, tem que ter realmente novas políticas de assistência, ter prioridade àquele que produz. Então, é um reconhecimento, é importante isso porque ele valoriza ele. Depois que ele vende o produto dele, acabou, nunca mais ser lembrado ele, mas é visto. Então, a gente precisa ajudar exatamente a trabalhar. A mesma coisa é o trabalhador, por exemplo, o vendedor, que está lá, está lutando pela venda, pela subsistência, por sustento da família. Esse também tem que ser realmente valorizado, assim como as classes do motorista, mototaxista, todas as classes realmente que estão realmente lutando por uma economia melhor, tem que ser valorizadas. A gente tem projetos que a gente realmente está buscando soluções para nós dar um suporte melhor a toda essa classe que mais precisa, aqueles que estão realmente trabalhando, buscando soluções. Assim como também os empresários querem vir ao Pará, mas a gente tem que dar garantias que realmente o investimento que vem realmente tem que ser sustentável. Então, é uma visão nova, tá certo? Nós precisamos se mudar um pouco, tá, esse pensamento para nós ter realmente fortalecer nossa economia. Não adianta. Se a gente não trabalhar, com certeza a gente não tem poder aquisitivo. Eu falo, quem trabalha, realmente ele está ganhando, está produzindo, tá certo? Ele começa a gerar economia, ele começa realmente dar poder aquisitivo. E poder aquisitivo significa poder de compra e venda. Então, é um caminho que a gente está pensando, está modulando, estamos trabalhando para que nós consigamos realmente colocar esse pensamento dentro dessa nova conjuntura política. Ok, Javier, após esse período eleitoral, o que vai mudar na vida do paraense? Quais são as tuas expectativas? Olha, é interessante isso, não? O que vai mudar após a política? Bom, eu penso assim, se a gente conseguir realmente chegar ao nosso objetivo, com certeza vai mudar. Nós falamos sempre que nosso pensamento
é estar mais perto da agricultura, mais perto da indústria, mais perto da verticalização, mais perto sobre o lado da logística. Tá? Então, temos um pensamento muito amplo. Tá? Claro, isso não estou falando porque foi contado, isso porque eu vivo disso. Eu sou empresário e estou todo dia realmente olhando o mercado, olhando exatamente produções, olhando o que nós podemos fazer, priorizar, por exemplo, a redução de custos de produtos, o escoamento de nossas cadeias produtivas, das produções das nossas cadeias produtivas. Então, isso é importante, é um foco muito amplo. Não é simples. Então, a gente espera que realmente mude um pouco, mude realmente essa visão do lado da gestão, do lado político, porque com certeza nós esperamos que isso realmente nos traga, no final de tudo isso, que já seria para o próximo ano, realmente, novos caminhos, novas visões sobre os trabalhos, sobre as políticas novas que devem ser implantadas. O Brasil está no caminho. Eu digo sempre, o Brasil hoje em dia está numa posição bem econômica, porque o agro está desenvolvendo, está funcionando. Então, temos que realmente seguir esse caminho nessa visão, desse movimento, dar mais suporte ao lado do agronegócio. Ok, Javier, muito obrigada por essa conversa tão enriquecedora, esclarecedora, né? Eu te desejo uma caminhada, um final de caminhada aí de muito sucesso, né? E te agradeço mais uma vez por esse tempo que você está aqui com a gente. Ok, obrigado, Mariana. E só quero agradecer àqueles que realmente eu encontro na rua, porque meu trabalho é na rua, é na feira, é no mercado, é nas empresas, e colocando o meu pensamento, o ponto de vista que eu quero realmente. Desenvolver o Estado através de uma economia forte, tá? Bem regulamentada, bem vista, olhando sempre o lado social, o lado ambiental, que isso é o novo caminho, a nova visão. O mundo está preparado para isso e nós temos que realmente seguir esse caminho, porque o Brasil é rico, o Pará é rico e será uma das novas economias do Brasil e do mundo. Vamos trabalhar em cima disso e agradeço a todos que realmente estão nos ouvindo, nos vendo através da televisão. Obrigado. Para você que está em casa nos assistindo, falar de política é bom porque nós somos empreendedores e precisamos entender do cenário, né? Mas daqui a pouquinho eu estou voltando com outro entrevistado. A ADEPA convida a todos para participarem do Festival Gospel Louva Belém. O evento conta com uma noite de adoração, louvor e diversão no próximo dia 23 de setembro, sexta-feira, no Teatro Gasômetros. Vamos contar com a tua presença! O nosso próximo convidado é o sócio fundador da empresa Confia, Alan Pinheiro. Ele é bacharel em Engenharia de Telecomunicações pelo IESAM, mestrando em Business Administration com ênfase em Neuromarketing pelo FCU Orlando e oficial de náutica da Marinha Mercante formado pelo CIABA e empreendedor em marketing de relacionamento. Confira! Vocês pediram e ele voltou. Alan, seja muito bem-vindo aqui no Conexão ADEPA. Muito obrigado, Mariane, por essa oportunidade de novamente estar aqui com vocês, poder estar contribuindo com o programa. E como é que surgiu a Confia? Da onde vem esse nome? Conta essa história aí pro pessoal. Isso daí é bem interessante. A Confia ela surgiu em 2018, né? Como eu falei anteriormente, eu tinha um negócio, né? E por motivos da vida, eu decidi fechar o negócio que eu tinha. O negócio era lucrativo, o negócio estava dando certo, mas por problemas pessoais naquela época, eu decidi realmente fechar o meu negócio, né? E estava procurando uma outra coisa dentro do mercado. Foi quando eu reencontrei a minha sócia, que hoje é minha sócia, né? Era só uma amiga, e conversando tudo, vendo o que ela estava trabalhando, o que eu estava pensando em trabalhar. Aí nós fomos para uma imersão em São Paulo em 2018, foi que a gente esteve em contato com um negócio, né, com um tipo de negócio que estava no Brasil, mas de uma forma assim, bem sutil, com um nome diferente no mercado, né? Foi quando a gente pegou e decidiu que a gente ia para essa imersão, aí lá eu tive a visão que a gente poderia realmente pegar esse negócio e trazer para Belém, com uma outra pegada, né?
E foi quando a gente realmente decidiu criar a nossa empresa que é a Confia. E assim, é bem interessante porque a Confia, para chegar nesse nome, ela passou por vários nomes, né, na hora da decisão. Ela chegou a ser Hawazes, ela chegou a ser Ponte... Ai, meu Deus, é que a gente queria colocar Ponte da Sabedoria, mas a gente colocou num outro nome. Então, assim, quando foi para chegar a Confia, foi uma coisa muito engraçada. Como a minha sócia, ela é católica, né? Ela e a mãe dela foram até a igreja participar de uma novena, tudinho, e de lá surgiu o nome, porque a mãe dela escutou a frase, né? Confia, né? Como se realmente, dentro da crença que elas têm, ela escutou aquela voz dizendo assim, ó, confia. Então, quando ela foi conversar com a minha sócia, tudinho, assim, confia, mas não foi de confiar, de confiança, né? Foi o nome Confia, foi quando a gente decidiu, então vamos colocar o nome Confia? Aí a gente chegou no formato que hoje é o nome, que é o Confia, que não é tão assim tradicional, porque é o K, que é o do com, né? O Confia, e o F nós trocamos por PH. A gente deu uma modernizada, né? Com o K e trouxe algo do passado que foi com PH, que a gente brincava, né? Que farmácia antes era escrito com PH, então a gente decidiu realmente dar essa mesclada. E até mesmo pela própria questão da crença, que tanto elas quanto eu tenho também, eu também sou católico, né? Então a gente decidiu realmente que iria confiar nesse momento. Então, se é para confiar, vamos confiar. Então a gente decidiu realmente fazer esse nome, né? Colocar esse nome na nossa empresa, né? Trazendo algo moderno com algo do passado. E o próprio logo também. O próprio logo é algo bem interessante, porque a minha sócia, ela utiliza a imagem de Nossa Senhora. Então a gente escolheu o diamante, porque se você pegar o diamante e girar ele vai ficar com o formato do manto de Nossa Senhora. Então isso também foi uma das coisas muito bem pensada por nós. Bacana, que história, hein? E quais são as suas principais atividades no dia a dia da empresa? Bom, hoje eu sou parte do backstage da empresa, né? Eu faço parte da produção, né? A cara mesmo da empresa fica por conta da minha sócia, a doutora Mari Vilegas, né? Ela é a cara da empresa, até porque ela tem uma pegada de trabalho de 18 anos no mercado digital, né? Eu tenho apenas mais ou menos aí uns 5 anos dentro desse mercado, apesar de que eu sou uma pessoa que já trabalhei muito voltado para a área do desenvolvimento pessoal. Eu gosto de lidar com pessoas, né? Então, apesar de vir do mercado de tecnologia também, pelo momento que eu me formei na área de engenharia e telecomunicações, mas era algo, quando a gente falava de tecnologia, voltado para um único nicho, né? Quando em 2018, que nós fomos conhecer o Neurobusiness, que nós fomos conhecer o mercado de lançamentos digitais, essa coisa toda, foi quando eu fui me aperfeiçoar, entender mais sobre esse mercado, né? Só que eu sempre me olhava como uma pessoa que gostava de pessoas, então eu gostava da parte onde a gente ia lidar com o cliente, aonde que estava pecando em alguma coisa, onde precisaria aperfeiçoar, melhorar, enquanto ela olhava as nuances do negócio. Então, obviamente, a gente pegou e começou a ter essas trocas, né? Eu aprendendo com ela, ela aprendendo comigo dentro do negócio. E então eu acabei também aprendendo mais sobre estratégias digitais, sobre o que ela faz também. Só que eu sempre fui aquela pessoa que gostei de estar por trás das câmeras, né? Então a minha parte é mais da parte de produção. Só que muita gente às vezes pensa que é algo muito simples, não é? Porque para ela estar na frente da câmera, eu preciso também estar passando orientações para ela. Assim como ela passa para os clientes, eu passo as orientações para ela, os insights, os feedbacks de tudo que está acontecendo, para ela poder também passar para eles. Obviamente que eu também tenho esse contato com os clientes, principalmente na hora que a gente vai ter esse primeiro contato, vai brifar, ver quais são as necessidades, para a gente poder dizer quais são os serviços que a gente pode oferecer. Porque pode ser uma simples consultoria, pode ser uma consultoria mais profunda, pode ser algum tipo de mentoria, ou então até mesmo dentro da produção do próprio lançamento do infoproduto, do infoserviço daquela pessoa. E Alan, você costuma viajar para estar se aperfeiçoando, buscando cursos de atualização nessa área da comunicação digital? Sim, Mariane, isso daí é uma coisa que realmente a gente sempre fica
buscando, eu também. É óbvio que com a questão da pandemia a gente teve que dar uma parada, né? Apesar de que em 2021, mesmo com a pandemia, de uma forma já mais leve, viajei várias vezes para São Paulo, para Florianópolis, para estar atualizando, para estar em contato com o pessoal do digital, porque sim, digital a cada semana está mudando alguma coisa, né? Os algoritmos das redes sociais estão se aperfeiçoando, então a gente precisa estar em constante atualização. Então sim, a gente viaja bastante, compra cursos online sim de outros players do mercado, até porque para a gente entender também o que está acontecendo por trás das câmeras, porque o fato de você comprar um curso de um outro player não significa que vou só me aperfeiçoar, não. Você olha as nuances do que ele está fazendo e já começa a comparar com aquilo que você já tem na cabeça, né? E eu, como sou do bastidor, eu já fico imaginando como é que chegou naquela produção, daquele conteúdo, daquele curso. Então, para isso, a gente precisa estar estudando bastante mesmo. Nossa, negócio pesado aí, né? Agora, Alan, o pessoal de casa que ficou pensando aqui, você falou da pandemia, né? Como é que foi para vocês no período da pandemia? Vocês conseguiram passar de forma tranquila? Foi mais acelerado? Como é que funcionou o trabalho de vocês? Ele funcionou de alguma forma, foi até normal para a gente, porque como a gente já vinha, a Confie ela já é uma empresa ligada no digital realmente, então assim, para a gente não foi nenhuma novidade. Acelerou sim processos, né? Porque aquilo que era para acontecer daqui a 10 anos, veio para acontecer em 2, 3, 4, 5 anos. Né? Então tem muita coisa realmente acelerada aí no meio do processo. Mas para a gente não foi nenhuma novidade. Né? Até quando eu comentei numa outra entrevista, nós fomos chamados pela uma Universidade de São Paulo para ajudá-los a construir, né, o processo seletivo dele de pós-graduação, porque eles estavam com uma semana para fechar o processo seletivo e eles não estavam conseguindo alunos, né, justamente por conta dessa questão da pandemia. E foi quando a minha sócia foi contactada, a gente conversou com eles e nós construímos com eles uma estratégia realmente para alavancar e conseguir colocar alunos dentro do processo seletivo da pós-graduação de mestrado e doutorado dessa universidade. E foi muito legal porque, assim, foi em meio à pandemia, eles não sabiam exatamente como fazer aquilo ali, né? E o resultado foi muito positivo. Tanto que agora, no pós-pandemia, eles estão utilizando muito ainda a estratégia. Né? Não só eles, como outros lugares, né? Mas isso é justamente o quê? Foi um dos processos que aconteceu dessa antecipação de mercado, né? Que era para acontecer daqui com alguns anos e se antecipou. E eles foram um case para a gente muito importante, porque a gente falava isso para outras pessoas e as pessoas tinham dificuldade de entender. Quando a gente mostrou na prática o que estava acontecendo, as pessoas assim, dá para fazer isso também no meu negócio. Eu falei, claro que dá. Né? O digital ele veio só para facilitar, né, a vida das pessoas e principalmente para aumentar a sua expectativa e também o seu repertório. Né? E principalmente dar uma alavancada no negócio. Porque você vai ter clientes de vários lugares, né? Você não fica mais restrito a só o mercado local ou nacional. Você pode também buscar o mercado internacional se você quiser. E Alan, como é que a neurociência ela acabou ajudando vocês com esse trabalho do digital? Isso é bem interessante. Como eu falei, eu sempre gostei de pessoas, né? Em 2018, quando a gente foi para São Paulo, nós fomos participar de uma imersão na área de neurobusiness, que é o neuronegócios, exatamente, propriamente dito. Mas foi lá que eu entendi como é que a neurociência aplicada, ela é uma coisa tão interessante que ela se aplica aos negócios, ela se aplica ao marketing, ela se aplica à arquitetura. Então, assim, a neurociência ela é bem abrangente, é onde você vai realmente começar a estudar e a entender comportamentos do ser humano. Só que assim, nós não fomos virar médicos, neurocientistas nem nada. A gente foi buscar o quê? A aplicabilidade disso daí para dentro dos negócios e para dentro do mercado. Como vender melhor, como encantar melhor o cliente, né? E até a gente tem um termo que a gente chama que é o Neuro Experience, né? A experiência do usuário, a experiência do cliente. Como você deixar a sua marca mais atraente na cabeça desse cliente, desde a hora que ele tem um primeiro contato com você na loja, né, até o pós-venda, né, seja essa loja física, seja essa loja online.
né? Porque o Instagram também, ele é uma loja online, né? É a sua vitrine virtual. E quais são os seus planos, o plano da sua sócia para a Confia? Olha, a gente está no mercado local, né? Apesar de que a maioria dos nossos clientes não são de Belém, a maioria dos nossos clientes são de fora, né? Mas existe um projeto nosso de internacionalizar também a empresa, ter um braço dela fora do país. A gente ainda não sabe se direito, se vai ser na Europa ou se vai ser nos Estados Unidos, mas esse é um dos projetos que a gente está realmente namorando aí, quase que já criando um noivado para depois um casamento, né? E vocês já passaram perrengue nessa caminhada aí com a Confia? Ah, bastante. Bastante perrengue, principalmente no início, né? Porque como você não é conhecido, você pegar um primeiro cliente é delicado, né? Então, assim, você tem que realmente suar a camisa. Um dos clientes que a gente fez uma parceria com eles. A gente cobrou o valor X, a pessoa, como não conhecia, dizia que não dava, ficava muito pesado. Eu sou meio maluquinho, né? Então eu cheguei e falei, vamos fazer o seguinte, eu não te cobro nada. Eu vou 1 mês de trabalho tranquilo para vocês. Agora, se esse 1 mês vocês tiverem o retorno, vocês pagam o dobro pra gente. Logo no início dá um susto, né? Obviamente que a gente não cobrou o dobro, a gente cobrou o valor justo realmente, mas a gente trabalhou de graça para as pessoas. Teve um momento, período de gravação, período de bater foto, chuva, perda de material e assim, o cliente precisando, a gente ter que refazer novo material, foi um negocinho bem delicado, mas no final tudo deu certo. E Alan, e para o pessoal de casa que está assistindo, é verdade que sobrinho faz o mesmo serviço que vocês fazem? Não, não faz. Eu vou dizer para vocês, porque antes eu já fui um sobrinho também, tá? É aquela coisa, quando a gente está na faculdade, o nosso tio, nossa tia, ele chega, vem cá, a minha própria mãe também fazia isso comigo. Meu filho, deu um problema na minha televisão, deu um problema na minha internet, no computador, me ajuda aqui e tal. Legal, você vai principalmente para parente, você não cobra nada, né? Para os amigos você cobra aquele negócio bem mínimo. Só que às vezes as pessoas não têm noção do quanto você ralou, do quanto você estudou, do quanto de cursos você teve que fazer para você cobrar um valor mínimo. Eu sempre digo assim, hoje, quando eu chego para alguém, qual é o valor que você cobra? É esse valor? Ok. Eu não estou questionando a pessoa, porque eu sei que por trás daquele valor, eu digo assim, por trás daquele preço que ela te dá, existe um valor muito maior, porque existiu ali muito tempo de estudo, horas de sono, que a pessoa não pôde dormir, né? Muito investimento realmente em conhecimento para ela chegar e te dar aquele preço. Então, é aquela questão, se o sobrinho for querer fazer, ele pode até fazer, não vai ser com a mesma qualidade, porque existe um tempo de caminhada. Como eu falei, eu só de digital eu tenho 5 anos, a minha sócia tem 18 anos, mas existe outras coisas que cada um já fez na vida que vai nos dando essa bagagem, esse know-how. Então, tudo esse conhecimento que a gente tem, a gente vai e aplica dentro do negócio. E principalmente o quê? É uma coisa que eu falo, o over delivery. Quando a pessoa nos contrata, ela não está contratando só eu, a Mariane, não, ela está contratando uma equipe de pessoas, ela está contratando um tipo de serviço e principalmente algo que às vezes ela nem espera, porque às vezes uma simples consultoria vira até mentoria e a gente não mexe no valor daquele trabalho, justamente porque existe a parceria. Eu penso sempre o quê? Que o cliente ele sempre tem que ter o meu melhor, o meu a mais. E futuramente, obviamente, ele vai estar continuando com a gente ou vai ter outras indicações de negócio. Muito obrigada, Alan, pela tua participação. Não temos nada contra os sobrinhos, né? Sim, nada contra, nada contra. Mas sabemos que nem sempre eles vão fazer o trabalho na mesma qualidade que um profissional está fazendo naquele momento. Principalmente na área digital, né? Principalmente na área digital. Então, gente, vamos terminar agora a nossa entrevista aí com Alan. Alan, para o pessoal que quer empreender no digital, vai uma palavrinha amiga de incentivo? Vai. Olha, gente, é suado, é delicado, é trabalhoso, mas vale muito a pena. Persista, vai, corre atrás do seu sonho, faz aquele sonho virar uma realidade. Porque é aquela coisa, gente para jogar pedra, para dizer que não vai dar certo, olha, existe de muito. Agora, pessoas que realmente vão te dizer que você vai conseguir, são poucos, mas a pessoa que tem que ter certeza que vai dar certo é você. Só você sabe o tamanho do seu sonho, só você sabe a dimensão daquilo que você está criando, né? Crie parcerias,
ninguém faz nada sozinho. Eu, por exemplo, se eu fosse querer começar um negócio só naquela época, ia ser muito mais trabalhoso. Então, por conta disso, eu fui atrás de buscar, sim, uma sociedade e foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje já são 5 anos de parceria e que vale muito a pena. Então, se eu posso dizer, persista o seu sonho, faça parcerias e confia. Se o pessoal quiser entrar em contato com a Confia, por onde é que eles vão? Pode entrar em contato no nosso Instagram, o meu é @empresarionômade, o da minha sócia é @doutora Mari Vilegas e também pelo telefone DDD 91 9344 7015. Esse daí é telefone e o WhatsApp também. Alan, muito obrigada pela tua participação aqui, né? O pessoal de casa ficou feliz e com certeza em te rever, afinal de contas foi muito pedido, né? Muito obrigada, amigão. Mariane, eu que agradeço. Realmente foi uma felicidade novamente esse contato, estar em contato aqui com teus telespectadores. Para mim é uma grande honra estar contribuindo também com Conexão ADEPA. E para você que está em casa nos assistindo, a gente tem um encontro marcado, né, na próxima semana.